A Espada do Destino de Andrzej Sapkowski é o segundo livro da série The Witcher, que conta a saga do bruxo Geralt de Rivia. Entretanto, existe uma diferença entre esses dois primeiros livros, O Último Desejo e A Espada do Destino, e o restante dos livros da saga, que a partir do terceiro livro, O Sangue dos Elfos, formam o arco principal. E isso porque esses dois primeiros livros são livros de contos que, embora possuam um fio condutor ligado ao restante da saga, não seguem em sua narrativa uma única linha de enredo, contínua de um capítulo para o outro, como num romance tradicional. Esses contos iniciais dos dois primeiros livros servem como uma introdução de mundo, apresentando o personagem central, Geralt de Rivia, seu código de bruxo, o universo conflituoso, sombrio e repleto de monstros da obra, e introduzem personagens essenciais como Yennefer e Jaskier. Conforme eu falei na resenha do livro anterior, e se você não viu, pode procurar na minha conta do Instagram ou TikTok, eu realmente gostei da forma como Andrzej escreve, criando personagens ambíguos, complexos, cheios de camadas e sem o maniqueísmo mais característico de obras de alta fantasia mais clássicas. O personagem central, por exemplo, o Geralt, carrega uma aura de profunda ironia e um certo amargor. A forma como sua personalidade vai sendo trabalhada durante a obra é bem interessante porque vai tomando uma característica muito singular que está sintonizada com toda essa ambientação sombria e com a história do personagem, seu passado, seus desejos e as coisas que o fazem ser o que é. Essa personalidade não briga com o enredo, não desmente. É muito interessante observar que o personagem possui essa coisa meio de desagrado, desgosto, ironia e ao mesmo tempo um heroísmo quase que exemplar. E isso gera uma dualidade conflituosa que se reflete num personagem cheio de cicatrizes, não só físicas como também psicológicas, que vão sendo muito bem aproveitadas durante a trama, mas que ainda assim não é mal. Geralt de Rivia é um personagem atormentado pelo desejo e a negação do desejo, e pelo destino, mas sempre disposto a atos heróicos. Alguns dos contos desse livro começam a preparar o ponto de virada que dará início ao arco principal, que começa no próximo livro, o primeiro romance da série. E a ideia aqui, que é repetida algumas vezes, é a ideia do destino, de sua inevitabilidade, mas também das possibilidades que temos em lidar com esta inevitabilidade. A metáfora e o simbolismo da espada é que ela possui dois gumes. Sendo assim, o destino inexorável é inevitável, mas a maneira como Geralt lida com ele é o que determina qual das lâminas será usada. Aquela que protege ou a que fere. E não é assim na vida de todos nós? Qual é o controle que temos? A gente controla o que nos acontece? Talvez não. Mas como reagimos ao que nos acontece, isso é possível controlar, talvez não tão fácil. Sendo assim, uma das lâminas do destino pode ser a da ação e de suas consequências, enquanto a outra seja do sacrifício e da inevitabilidade. E o que é mais inevitável que a morte na vida do ser mortal, finito? Mas não me entenda mal. Minhas divagações por alguns dos simbolismos e metáforas presentes na obra não a definem como um todo. Não estamos tratando aqui de uma obra de filosofia, e sim de uma obra de fantasia, cheia de aventuras. E continuamos acompanhando Geralt em suas andanças em busca de trabalho, num nomadismo mercenário, tentando encontrar monstros para matar em troca de dinheiro. Nessas buscas, Geralt se vê frequentemente tendo que fazer escolhas difíceis entre seguir seus princípios ou aceitar trabalhos questionáveis que ao menos lhe proporcionarão rendimentos. E essa também é uma temática interessante na obra. O personagem principal se vê constantemente tendo que escolher entre se corromper ou aceitar as dificuldades decorrentes de se manter fiel a um código de honra. Outra coisa interessante aqui é que as aparências enganam. Quem são os verdadeiros monstros? Existe justiça em exterminá-los?
É um questionamento que parece ficar em aberto, mas que está sempre sendo reforçado, entrando em evidência aqui e ali. Outro ponto de destaque é a relação de Geralt com dois dos personagens muito importantes durante a saga. Um é Jaskier, o Bargo, amigo de Geralt, que muitas vezes serve para ser pivô de momentos de alívio cômico, mas que também tem papel importante ao servir para descrever uma amizade cúmplice, verdadeira e duradoura. Não livre de conflitos, mas por isso mesmo muito bem trabalhada, pois não parece falsa. E esses conflitos aqui não são conflitos verdadeiros de fato, são camaradagem disfarçada. A facilidade do autor de captar nuances de relações humanas me chama a atenção. O outro personagem que também merece destaque é Yennefer, a feiticeira por quem Geralt nutre uma paixão que neste livro ganha espaço bem maior que no anterior. E falando em relações humanas, esse é um relacionamento tortuoso que consome com o fogo do desejo, explosivo e frágil. Yennefer é uma personagem interessante, bem trabalhada, cheia de contradições, egoísta e poderosa, mas em quem o bruxo consegue encontrar muitas afinidades. O jogo das personalidades aqui e o choque que daí surge é também um dos pontos altos da obra que demonstram a habilidade narrativa do autor. Todos os personagens, mesmo os secundários, são bem trabalhados. Bom, acho que já ficou claro que eu gostei da obra, né? 5 de 5 é a nota que eu dou. Uma leitura que eu recomendo. E se você ficou até aqui, que tal dar aquela força, deixar seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhum dos meus próximos vídeos de resenha de livros e outros assuntos relacionados com cultura e entretenimento, além de algumas crônicas, críticas, análises e opiniões.